que o jornal Nova Brasil, falando do conflito entre Israel e Hamas, né? E nesses cenários de conflito, a gente sempre fica atento também à participação daquelas organizações que vão auxiliar pessoas que estão em situação de risco, principalmente em meio a guerras e conflitos. A gente conversa hoje com a Natasha Parraguês, gestora de carreiras do Médicos Sem Fronteira. A Natasha já esteve em vários projetos do Médicos Sem Fronteira, inclusive em Gaza mesmo. Natasha, bom dia, obrigado por atender a Nova Brasil, hein? Bom dia, Rafael, bom dia, Nonato. A gente está sempre de olho nisso e esse trabalho do Médicos Sem Fronteira é absolutamente essencial. Natasha, quando a gente vê esses conflitos e a gente ouve, não entra alimento, não entra nenhum tipo de auxílio para hospitais e por aí vai. Como é que vocês conseguem chegar até lá e como é que se dá essa atuação numa zona de conflito, principalmente em Gaza, né, que é um cenário mais restrito, é um local um tanto quanto mais fechado e não aberto para uma atuação do Médicos Sem Fronteira. Como é que se dá esse trabalho de vocês por lá? Bom, Nonato, o Médicos Sem Fronteiras está presente em Gaza desde 2011, quando começou a primeira intifada, e a gente vem atuando lá em outros contextos de saúde e de situações humanitárias até esse momento que aconteceu o conflito armado maior. Foi acontecendo outros conflitos armados em menor escala, mas historicamente esse agora que vem passando de 100 dias é o maior conflito que a gente vem enfrentando. Então, a presença de organizações humanitárias, principalmente na faixa de Gaza, é algo que já está lá por um longo período, e agora, depois que esse conflito começou a acontecer a partir de outubro, Médicos Sem Fronteiras conseguiu ficar lá com a presença de um pool de emergência, que são pessoas que estão especialmente treinadas e capacitadas para enfrentar esse tipo de situação. Natasha, muito bom dia para você. Eu queria te fazer uma pergunta em relação à projeção desse ano. Você tem alguma informação relativa aos próximos passos do Médicos Sem Fronteiras a partir de agora no Oriente Médio? Bom dia, Rafael. Bom, a gente tem uma presença forte em muitos países do Oriente Médio por questões humanitárias, porque cuidados de saúde não estão sendo entregues à população local e a nossa preocupação é sempre com os beneficiários, os usuários desses sistemas de saúde. Então, a gente vai manter as nossas missões que já estão acontecendo lá. E no caso de ter conflitos armados ou de uma escalada de conflitos armados, a presença vai se manter. Natasha, você já esteve em Gaza, né? Eu queria que você falasse aqui um pouco, relatasse um pouco para o nosso ouvinte, como é que é o terreno lá, geograficamente, quais são as principais dificuldades que se encontra num local que é densamente povoado e ao mesmo tempo muito pequeno? Oi, Nonato. Então, Gaza é uma faixa de terra bem restrita, né? Ela tem, no máximo, na largura máxima dela, ela tem 7 quilômetros de extensão por 40 de largura. São 365 quilômetros quadrados de terra, né? E eram mais de 2 milhões de pessoas que viviam lá. Uma terra arenosa, né? O clima lá do Mediterrâneo é bem quente a maior parte do tempo, e era densamente populada em toda a extensão dela, né? Foram sendo construídos campos de refugiados, a partir daí foram nascendo pequenas cidades. Então a faixa de Gaza ela tem 4 principais cidades, e agora onde está todo mundo mais concentrado, porque é dito que é mais seguro, apesar de não ter lugar seguro mais na faixa de Gaza, seria o sul, que é ali a fronteira com o Egito, que é Khan Yunis. E as condições de vida são restritas. A água que se usa lá, a suma maioria é salobra, porque não tem acesso à água doce.
existem estações de tratamento para dessalinizar a água, ou se não é poço artesiano, mas o poço artesiano, como vem de água oceânica, então ele já vem insalubro da sua fonte. Sistema de esgoto é jogado logo ali no mar, então a água do mar também pode ser contaminada, e a agricultura é naquele espacinho de terra que eles têm. Entendi. Natasha, vocês sentiam algum receio, algum medo? Efetivamente encontravam integrantes do Hamas? Eu pergunto isso porque as imagens que chegam para a gente de um modo geral é que há, entre aspas, uma certa desorganização, um certo caos no que diz respeito à segurança. Você chegou a sentir isso lá ou não? Olha, o período que eu tive lá foi de março até setembro do ano passado, durante o momento que eu tive no projeto lá. Em maio daquele ano, que foi ano passado, a gente teve uma escalada da violência, que foram 5 dias de bombardeamento entre Hamas e forças israelenses, e nesse momento foram ativados todos os protocolos de segurança para a gente poder continuar lá em segurança. Então, saídas à rua foi proibido, a gente acabou tendo que se abrigar no subsolo do prédio onde a gente vivia para poder evitar qualquer tipo de força de impacto das bombas que pudessem acometer ali o prédio, e a gente ficou durante 5 dias ali em confinamento mesmo. No dia a dia, a cidade tem uma certa calma aparente, né? E assim, não dá para saber quem é quem, porque ninguém usa uniforme, né? Então, não tem como saber se, por exemplo, o prédio da frente pode ter algum membro do Hamas ou não. Então, a gente sempre mantinha os nossos protocolos de segurança ativados, né? Um mínimo de segurança, e aí eles vão aumentando conforme os reportes de segurança ali local vão indicando uma deterioração da situação. Nós estamos conversando com a Natasha Parraguês, gestora de carreiras do Médicos Sem Fronteiras, e a Michele Trombelli tem uma pergunta. Michele. Oi, Natasha, bom dia. Obrigada por atender o jornalismo da Nova Brasil. Queria que você falasse um pouquinho a respeito desses túneis subterrâneos que se fala muito, né? Esconderijos de possíveis integrantes do Hamas ali embaixo desses hospitais. Se você chegou a ter contato com alguma coisa em relação a isso. E como vocês, profissionais de saúde, lidam com a saúde de vocês? Que tipo de suporte vocês têm? Porque, como você falou, é um estado de atenção, um protocolo de segurança o tempo todo vigente. Como esse estresse afeta também a saúde de vocês, dos profissionais? Oi, então, a respeito dos túneis, eu não tenho dados para poder falar para você, realmente não tive vivência com isso. A nossa atuação dentro do hospital eram em locais assim, certos ali, era a unidade de queimados, a emergência, então eu não posso realmente falar a respeito disso. Sobre o nosso cuidado de saúde, a gente tem o suporte do pessoal que fica na França, na Bélgica, que fica em constante contato com a gente. O médico, tem um médico assinado para a gente cuidar do nosso grupo ali quando a gente está em local como em Gaza, e a gente tem também um suporte psicossocial. Então, em qualquer momento que a gente tiver necessidade, a gente pode acionar o pessoal do suporte psicossocial e fazer sessões de psicoterapia, de cuidado, enfim, para a gente poder manter a nossa saúde mental em ordem, para poder atender a população que tem a necessidade maior. Tasha, eu queria insistir só um pouquinho nesse ponto que a Michele tocou. Você chegou a citar que existem protocolos de segurança, que são pouquíssimos os lugares minimamente seguros dentro do território. Atualmente, infelizmente, não há. Então, eu queria saber que você citasse para a gente algumas estratégias que vocês têm ali nesse cotidiano tão ruim em relação à segurança dos próprios profissionais também.
Então, existe uma coordenação que fica cuidando e pessoas especificamente que ficam cuidando da parte da segurança. Então, existe uma análise de segurança feita e revista diariamente, de acordo com as notícias que vão chegando, vão acontecendo, e a partir daí os protocolos vão sendo acionados de acordo com o nível, né? Então, se a gente está com uma segurança mais tranquila, que era o que aconteceu comigo na maior parte do tempo, quando eu estava lá em Gaza, a gente podia, por exemplo, ir no mercado, ir para o trabalho a pé e voltar. E em casos como o que está acontecendo agora em Gaza, a segurança está bem restrita, os profissionais estão restritos basicamente ao hospital, que é onde eles estão vivendo e trabalhando, e a quantidade de tempo que se fica num lugar desse também acaba sendo reduzida, né? São equipes que são altamente treinadas, mas por conta da quantidade de estresse que eles sofrem ser muito, muito alta, a rotatividade dessas equipes também é bastante alta. Natasha, a informação mais recente que a gente tem é que Israel e Hamas teriam fechado um acordo para levar medicamentos para os reféns do grupo Hamas lá em Gaza. Quando esse tipo de acordo ocorre, é um alívio para os senhores que atuam nessa área, senhores e senhoras do Médicos Sem Fronteiras, é uma espécie de respiro em meio a esse caos, porque a informação que a gente tinha é que muita gente estava sendo, por exemplo, operada sem anestesia ou com um mínimo de anestesia. A entrada de remédios é algo absolutamente fundamental num cenário desses? Então, a gente trabalha independente de forças ou motivações políticas, né? O nosso trabalho é completamente independente. A maneira que a gente compra e adquire os materiais de uso hospitalar também é de forma independente através de doações de pessoas privadas. Então, essa questão de estar entrando medicação e através de forças israelenses ou de Hamas, a gente realmente não está envolvida, né? Os nossos estoques são os que a gente adquire e são esses os que a gente usa quando eles são autorizados a entrar dentro do local onde a gente está trabalhando, né? Para isso que a gente tem um departamento de suprimento, de compra e aquisição e tudo mais, que é para a gente poder trabalhar de forma totalmente independente. Michele? Natasha, rapidamente aqui que o nosso tempo está encerrando, mas eu gostaria de saber qual foi o lugar mais difícil que você já atuou e por quê? Oi, Michele. Então, em 2015 eu estive no Iêmen, né, que estava no auge ali da guerra civil, onde estava tendo combate realmente com arma de fogo na rua entre civis, e inclusive o hospital onde eu estava, em Aden, era um hospital que estava ali muito próximo dos locais onde estavam ocorrendo os combates. Então, para nossa proteção, nas janelas a gente tinha chapa de aço, a gente não podia sair do prédio, fiquei confinada durante 3 meses, com várias visitas ao bunker do hospital também durante esse período. Eu dormia e acordava com barulho realmente de bombas explodindo e tudo mais. Então, assim, em termos de violência, onde eu tive inserida em contexto, eu acho que Iêmen foi um dos piores locais. Natasha Parraguês, gestora de carreiras do Médicos Sem Fronteiras, muito obrigado por atender a Nova Brasil, trazendo aqui esses detalhes e explicações para a gente, né, a respeito da atuação do Médicos Sem Fronteiras, principalmente nessas zonas de conflito, nesses momentos tão terríveis que o mundo passa. Muito obrigado e um bom dia para você, Natasha. Obrigada, bom dia a todos. Muito esclarecedora, né, a entrevista, né, Michele e Rafael, porque... Parabéns, né, para esses profissionais. Só de ouvir eu já fico arrepiada, assim, imagina você se submeter por livre, espontânea vontade a uma situação dessa, né? Incrível. Um trabalho fantástico. 7h57.